Nós vamos então voltar a dar início à segunda parte desse seminário que foi articulado partindo de uma pergunta: os pagamentos por serviços ambientais beneficiam as comunidades locais? E antes de enunciar o nome dos expositores e da expositora que vão fazer uso da palavra, eu queria observar um comentário que o Adalberto Val fez no início dessa nossa sessão. O tema que ele abordou, a sociedade humana é capaz de pensar a longo prazo em projetos ambiciosos? E quando ele comparou a estratégia espacial, geoespacial, de países como Estados Unidos, China, Rússia, é claro que sim. A prova é que são projetos de 20, 30 anos, quando se pensa na conquista do conhecimento em Marte, James Webb, esse observatório, o caso da conquista da Lua com unidades habitadas. É claro que existe essa capacidade humana de pensar em projetos ambiciosos de longo prazo, está presente. A questão é como trazer isso para o nosso planeta, porque parece que a motivação é achar uma alternativa B, como, aliás, um empreendedor está procurando para essa alternativa. E não tem plano B, nós viveremos nesse nosso planeta. Então, nós temos a possibilidade hoje de ouvir pessoas que ou estão fazendo ou estudaram casos muito concretos de ação. E para eles, nós solicitamos trazer com toda a generosidade que eles têm revelado, essa percepção de temas que envolvem a escala, o financiamento, a integridade e especialmente a inclusão social. Para isso, nós vamos ter, então, 4 apresentações e um comentário. Eu vou citar já os expositores, para depois seguir de um para o outro sem a interrupção do moderador. Stefano Arnold, presidente da CBKK, Selo de Bom Stato, CAS Conservado, para o bem-estar das comunidades e conservação da natureza. Ele vai falar do caso Chocolate de Mendes. Bolsa Floresta vai ser apresentado por Lívio Miri Silva Müller, pesquisador do projeto Elites e Desigualdade, Albert Hirschman Center on Democracy, do Instituto de Altos Estudos de Relações Internacionais e Desenvolvimento de Genebra. A Reserva Rio Caltário, do Charles William Cookson, advogado com experiência em gestão de investimentos para conservação e recuperação de florestas naturais. Ecomapuã Red Mais, por Lucas Ferrari, analista de infraestrutura na Garin Investimentos, e em seguida um comentário de Ana Cláudia Torres Gonçalves, que coordena o programa de manejo de pesca do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá. Com isso, eu tenho o privilégio de passar a palavra a Arnold Stefano. Bom, um prazer muito grande estar aí com todos. Vamos falar um pouco, então, da Chocolate de Mendes. Então, quem somos nós? A de Mendes Indústria de Chocolates Limitada é uma fábrica de chocolate em Santa Bárbara do Pará. Temos aqui a foto do nosso mestre chocolatier César de Mendes, que é uma pessoa, assim, toda especial. Filho de mãe quilombola, de pai ribeirinho, nascido no Macapá, realmente um amazonida que, de um lado, é engenheiro químico, com 5 especialidades, 2 mestrados, de outro lado, conhece a floresta como ninguém e tem a possibilidade de cativar as comunidades de uma forma impressionante. E por quê? Porque eu digo que o César não é necessariamente uma pessoa igual a gente, né? Eu acho que ele está num outro nível, num nível assim dos anjos, né? E as comunidades imediatamente percebem essa bondade e esse interesse genuíno em desenvolvê-las. E isso é o coração do trabalho da Dementes. Nosso objetivo é muito simples. O nosso objetivo é contribuir para o bem-estar e para o bem viver das comunidades produtoras do cacau e do cupuaçu, com importante adição de valor na origem e, assim, torná-las as verdadeiras guardiãs de suas
paisagens. Esse objetivo ele é fundamental e, embora muito simples, ele tem que estar em todas as nossas atividades, em todas as nossas decisões. Nós fomos buscar uma inspiração no Esperanto. Como você sabe, o Esperanto não foi concebido para ser a primeira língua de nenhum povo, mas a segunda língua de todos. A nossa interpretação é a seguinte, que nós devemos respeitar cada uma das comunidades produtoras da mesma forma que o Esperanto respeitou a língua individual de cada povo, ou seja, respeitar a vontade das comunidades, as suas crenças, os seus saberes ancestrais, a sua ciência tradicional, e não tomar decisões por elas, mas tomar decisões junto com elas. Um exemplo importante, por exemplo, quando conversamos com os Yanomami e os Yequana, que nos fornecem cacau para a produção de uma barrinha de chocolate, nós perguntamos, mas por que eles se interessam tanto em fornecer o cacau para nós? Aí, com a ajuda do Isa e do nosso querido De Mendes, eles nos explicaram que eles têm o desafio do garimpo ilegal, né? Como vocês sabem, a terra Yanomami tem 9,6 milhões de hectares, ou seja, cabem 3 Bélgicas lá dentro, né? E tem cerca de 26 mil população indígena do lado brasileiro e talvez tenha mais do que 26 mil garimpeiros ilegais. E o cacau, então, vem como alternativa para realmente segurar os jovens nas aldeias, manter eles lá, para que eles não sejam aliciados pelo garimpo ilegal, principalmente como barqueiros, né? Então, quando a gente percebe que o cultivo do cacau é fundamental para uma determinada comunidade, né, aí a gente pode seguir em frente, porque a gente está com os objetivos alinhados. A gente trabalha com uma série de comunidades conquistadas aí pelo César, os povos Yanomami e Yequana na terra indígena Yanomami, lá no Roraima, né, quase na Venezuela, que a gente acabou de citar, o povo Paiter Suruí, na terra indígena 7 de Setembro, em Rondônia. Temos também um projeto a ser começado com os Axaninca, quase na divisa do Peru, lá no Acre, no rio Amônia, de comunidades ribeirinhas, quilombolas, nós poderíamos destacar a Associação Rio São Joaquim, em Bocajuba, no Pará, o Vale do Jari, né, no Pará e Amapá, aí são áreas muito grandes de floresta intactas, né? Somando tudo, deve chegar aí perto de 2 milhões de hectares. A comunidade ribeirinha do Bom Jardim, em Barcarena, né, com o Chiba. E essa foto aqui, super bonita, tirada pelo Walter da Preta Terra, até da comunidade do Acaraçu. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui a foto para vocês verem. Essa é uma paisagem típica ribeirinha, né? Com açaí aqui no rio Acaraçu. Deixa eu voltar aqui para um tamanho melhor. Temos 2 fornecedores do cupuaçu, para o Cupulate, né? Que é o chocolate feito de cupuaçu. Um é na própria comunidade da colônia Chicano, onde fica a fábrica em Santa Bárbara, e outra é uma organização incrível, uma organização de mulheres, a Ama Bela, que é a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do município de Belterra, lá no Rio Tapajós, no Pará, e a gente vai falar mais sobre elas, mas essa foto aqui já diz quase tudo. Depois a gente tem a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu, aqui o nosso querido Francisco Sakaguchi. Como vocês sabem, o pai dele, o Noburo Sakaguchi, foi quem começou os sistemas agroflorestais lá, e o cacau do Francisco é cultivado em sistema agroflorestal.
Uma coisa realmente muito importante, e o professor Markovitch nos pede para pontuar os aprendizados, né? E um dos deles é que nós precisamos ter uma base de uma cadeia produtiva sustentável, certo? Ela tem que ser sustentável não só ambientalmente e socialmente, mas sustentável do ponto economicamente financeiro. Em cima de uma cadeia produtiva sustentável, sem artificialismos, a gente pode montar um processo para pagamento de serviço ambiental. Mas não nós, na nossa experiência de Amazônia, não acreditamos que seja tão fácil fazê-lo sem essa sustentabilidade de uma cadeia que funcione autonomamente. No nosso caso aqui, nós estamos comprando, então, cacau e cupuaçu nativos dessas comunidades, com a importante adição de valor na origem, que é toda a capacitação e assistência técnica dada, principalmente pelo César, para o processamento, pré-processamento do cacau e do cupuaçu, na fermentação e na secagem. E a relação com as comunidades produtoras, é feita através do preço de compra. A gente chega a pagar 2 a 3 vezes o preço da bolsa, conforme a qualidade do cacau, mas é muito importante de que todo o processo se dê através do preço de compra, sem nenhum artificialismo, né? Esse é, para nós aqui, um dos grandes aprendizados e uma parte básica de todo o nosso projeto. Falando do pagamento de serviços ambientais, nós vamos destacar menos o carbono. Então, não nos entenda mal, nada contra o mercado de carbono voluntário, mas nós temos o conceito importante de que o mercado voluntário de carbono tem vida finita, né? Exatamente quantos anos vai durar, talvez seja difícil um prognóstico. Mas se a gente está querendo montar cadeias produtivas sustentáveis, elas têm que ser sustentáveis sem o carbono, né? Mas a gente admite que, principalmente no começo e na montagem delas, obviamente, bem-vindo uma contribuição que a venda dos créditos de carbono pode trazer. Então, a longo prazo, independente do carbono, a curto prazo, ele é muito bem-vindo. Agora, o mercado voluntário de carbono, com todos os custos de monitoramento, certificação, que já foram, inclusive, mencionados, ele é bastante difícil para alcançar pequenas comunidades, como aquela que a gente mostrou no Rio Acaraçu. Sem falar que a titularidade da terra lá, o CRA, são coisas completamente desconhecidas. Então, nós temos que focar, por vários motivos, também em outros pagamentos por serviços ambientais, pagamentos voluntários, sejam eles de conservação da biodiversidade, da qualidade da água, do ar, da própria paisagem. Eu queria aqui adicionar também um conceito que a gente desenvolveu e a gente chamou de pagamento de serviços sociais, na falta de um outro nome, por exemplo, como no caso da Amabela, né, que é uma associação de mulheres, né, e eles têm ali, vamos dizer assim, 2 problemas, né? Um ligado ao cultivo do cupuaçu, né? Então, toda a parte de pagamento de serviço ambiental ligado ao cultivo do cupuaçu, e um outro pedaço tão importante quanto, que é ligado ao desenvolvimento da Associação das Mulheres, né? E aí a contribuição seria feita através de um pagamento que a gente apelidou por serviços sociais, né? Todas elas, obviamente, são divorciadas, ou desquitadas, ou separadas. É impressionante a reação dos maridos em função delas terem conquistado a independência financeira. Não vou poder aqui, o curto espaço de tempo que foi dado, poder explicar em mais detalhe, mas é um conceito muito bacana que eu queria poder ilustrar para vocês. E nós temos o forte conceito, de novo aqui,
de que tanto o PSA como o PSS devem ser considerados como adicionais, ou seja, a cadeia tem que funcionar sustentavelmente e poder utilizar o pagamento por serviços ambientais e o pagamento por serviços sociais de forma adicional. Nós temos um conceito de certificação por transparência, perdão, que é a evidência de apoio para os nossos clientes, né? Então, em vez de ficar colocando etiquetas nos nossos produtos, né, ou os altos custos de algumas certificações, a gente tem aqui a proposta de usar a tecnologia, que é uma rastreabilidade em blockchain, né, para mostrar exatamente o que a gente faz e, assim, dar a credibilidade para que sejam possíveis pagamentos por serviços ambientais ou sociais diretamente pelo consumidor final às produtoras. Essa foto aqui é muito bacana, porque é o César fazendo chocolate lá na terra Yanomami, e depois que os povos indígenas que nunca tinham comido chocolate entenderam por que o homem branco, para que ele usa o cacau, que eles não usam, né, não utilizam, e aí isso é uma coisa, um momento muito interessante, muito bacana. Vou, então, mostrar rapidamente para vocês aqui os nossos produtos. Eles vêm com QR Code. Aqui, no caso, eu tomei a liberdade de pegar um QR Code do Cuncune Cupulate, que é um cupulate lá de Santa Bárbara, né? Aqui, então, está a rastreabilidade toda ela em blockchain. Então, vocês podem ver aqui nessa foto do processo produtivo. Aqui tem o registro em blockchain, com todos os detalhes. Eu peguei um QR Code do nosso processo de homologação, então ele está aqui numa área de teste, mas ele é idêntico a qualquer outro, né? Tem aqui a hash, ele foi aqui com sucesso, tem todos os detalhes. Eu não tenho tempo, infelizmente, para poder mostrar, mas para mostrar para vocês que esses registros são todos em blockchain, invioláveis. Está aqui a binária, né? Enfim, isso foi no dia 13/7, às 7h53, logo pela manhã. Aqui está a geolocalização, né? As coordenadas. Aqui vocês podem ver a colônia Chicano, vocês podem ver o tamanho dela, tem 2 ruas, né? A Rua Luciano Nescouto e a famosa Rua Segunda. Que a gente fica aqui na Rua Segundas, né? Essa foto é meio antiga, aqui é que está a nossa fábrica de chocolate. Voltando aqui, então, nós temos aqui uma foto da embalagem, no momento de embalagem. Vocês podem ver aqui que ele foi embalado no dia 25, já no final do expediente, 16h38, mesmo registro de blockchain, e o número de série, 483. E olha que bacana, o consumidor segura na mão dele, que está dentro do chocolate, esse cartãozinho com o número 483. Aqui vocês têm a rastreabilidade não do chocolate, vocês têm a rastreabilidade em blockchain de cada barrinha individual que é produzida. Eu, por exemplo, não conheço no mundo até hoje algum fabricante de chocolate que faça isso. Mas é essa evidência de apoio que a gente quer dar para todo o processo, né? Aí, uma coisa muito bacana que a gente faz também, vou ter que correr um pouquinho aqui, é dar um dia da neutralização de carbono de graça para cada um das pessoas que compram os nossos chocolates, né? Então, a gente dá 20 quilos de carbono, que equivale a um dia. Aqui no site está a conta, né? E o carbono vem aqui de primeiríssima qualidade, né? Esse aqui, por exemplo, é da Biofílica, de um Red Mais do Projeto Maísa, né? Eu vou ter que correr aqui, porque senão o tempo não vai dar. Então, nesse momento, nós estamos alcançando aqui aproximadamente 3.000 pessoas, né? E contribuindo para conservar cerca de 300.000 hectares de floresta. Obviamente, só nas comunidades com que a gente trabalha aqui tem o potencial, né? Muito maior que a gente procura alcançar ao longo do tempo.
aqui, então, concluindo, a gente vê, então, o chocolate e o cupuaçu como um veículo, né, para a integridade socioambiental na Amazônia, sendo capaz de conectar as comunidades produtoras com os consumidores finais, aonde eles estejam em qualquer parte do mundo. E aí que vem a parte bacana, quer dizer, quando a gente dá um dia de neutralização e a pessoa, então, recebe o certificado daquele dia, ele também entra num wallet, e aí, conectando o consumidor final à comunidade produtora, ele vai poder optar por adquirir neutralização adicional ou até fazer o pagamento por serviço ambiental ou por serviço social diretamente à comunidade, né? Então, a gente já, em pesquisa aqui, tem, né, a indicação de mulheres realmente que simpatizam muito com os desafios, por exemplo, da Mabela, da Organização de Mulheres, estariam muito com intenção de poder contribuir financeiramente para elas poderem superarem esses desafios, né? Então, a gente acredita que a escalabilidade vem, né? Quanto mais chocolate a De Mendes vende, mais cacau e cupuaçu ela compra, mais renda ela transfere para as comunidades, né? E ao conectar estas comunidades com os consumidores finais, ter a possibilidade aí de pagamentos voluntários, tanto de neutralizações adicionais de carbono, como do pagamento direto do PSA e do que nós chamamos de PSS, que é uma coisa assim fantástica que a gente vai poder montar ao longo dos anos. Respondendo rapidamente as duas perguntas, do por que a gente considera o finito, né, no tempo, o mercado voluntário de carbono, essa é uma excelente questão, né? Algumas pessoas veem o mercado de carbono como um fim em si mesmo, e isso não é verdade, né? O mercado de carbono voluntário ele está aí para as compensações, né? Então, quem está emitindo hoje pode fazer essa compensação através do mercado, mas conforme todos forem reduzindo suas emissões e os objetivos de redução de emissões forem atingidos, termina o mercado de carbono, certo? Então, a gente não deve pensar no mercado de carbono como uma coisa em si, mas em si uma coisa temporária. E a segunda pergunta, que era como é feito esse pagamento de serviço ambiental social, é uma coisa que está em montagem, né? E vai ser feito através desse wallet e dessa conexão direta do consumidor final com as comunidades. E agradeço muito aí a oportunidade e peço desculpas pela pequena interrupção. Vamos agora com o Lívio Müller, com o tema da Bolsa Floresta. Lívio, a palavra é sua. Obrigado, professor. Obrigado, professora Saez, por organizar isso tudo. Só para ter certeza, estão vendo minha tela? Sim, muito bem. Perfeito. Ótimo. Meu nome é Lívio Silva Miller, eu sou doutorando em Antropologia e Sociologia no Geneva Graduate Institute, e o objetivo da minha apresentação hoje é refletir um pouco sobre as possibilidades de escalar e expandir PSAs, baseado na minha experiência com o programa Bolsa Floresta. Minha experiência com o programa Bolsa Floresta se deu dentro do contexto da minha dissertação de mestrado, onde eu fiz um trabalho de campo de mais ou menos 4 meses dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Atumã, os escritórios da organização implementadora Fundação Amazônia Sustentável, assim como outros órgãos ambientais, tanto a nível do governo do estado, do Amazonas, quanto a nível federal. Vamos lá, vou começar com um apanhado do que é a política rapidamente, depois eu vou passar para o trabalho de campo e o que eu quero debater aqui. O programa Bolsa Floresta ele foi estabelecido pela Lei 3135 de 2007 do governo do Amazonas, né? Ele se aplica a 16 áreas protegidas, o que dá mais ou menos 11 milhões de hectares, então é um programa bem amplo, mais ou menos 10 mil famílias participando dentro dessas 16 áreas protegidas, e em sua maioria são populações tradicionais. No caso específico da RDS Atumã, eram populações ribeirinhas ao longo do rio Atumã.
o PSA tradicional dessa política, ele paga R$ 50 por família por mês, se não houver desmatamento em terras primárias dentro da propriedade da família na área protegida. A avaliação econométrica mais robusta que se tem nesse programa, que é uma avaliação relativamente recente, Cisneros et al. 2022, acha uma redução de 10% no desmatamento entre áreas com o programa versus áreas sem o programa. E isso se traduz ao longo do tempo em mais ou menos 656 hectares em termos absolutos. Então, tem alguma eficacidade no quesito ambiental, mas é importante aqui abrir também e falar que o programa ele é um pouco mais amplo que o PSA tradicional. Ele tem componentes de saúde, educação e desenvolvimento de cadeias de valor, que eu não vou abordar aqui diretamente por questões de tempo. Vamos lá. Apesar de ele ser um programa amplo e ter essa eficacidade comprovada, existem alguns fatores que complicam a implementação desse programa, né? O primeiro é o custo de oportunidade. Um PSA, em teoria, se ele tem um pagamento monetário, ele deveria ressarcir às famílias, no mínimo, o custo de oportunidade da terra, né? E esse custo de oportunidade ele pode ser baixa em áreas que tem pouco acesso ao mercado. Pode até ser zero, que é o caso de algumas reservas onde o programa é aplicado, argumento que o custo de oportunidade é muito baixo, porque estão longe de mercados, né, do governo no estado do Amazonas. Ao mesmo tempo, existe a dificuldade de monitoramento. Por exemplo, ele funciona a nível de família e por mês, e famílias podem se matar muito pouco, a ponto de não ser detectável no DETER, que capta um desmatamento acima de, acho que 25 hectares, né? Ou no PRODES, que é um desmatamento que não é mensal, no caso. Obviamente, dá para fazer a detecção através de drones e tal, mas num território de 11 milhões de hectares, o sensoramento raso desse local seria muito complicado. E, finalmente, ainda tem o ponto da titularidade de terras, né, que estava presente na última apresentação, que também é um problema na RDS Otomã, por exemplo. Dono de terra, quem é dono do quê, onde acaba um território, onde acaba o outro, é complicado. Finalmente, tem limites financeiros. Primeiro tem a inflação, um programa que funciona desde 2007. Houve uma inflação significante no Brasil, ao mesmo tempo existe o simples fato de que, em um contexto onde não existe ainda o mercado de carbono global operante, fazer esses pagamentos mensalmente desde 2007 é relativamente complicado também. Agora, o ponto que eu quero levantar aqui, que já estava presente nas outras apresentações, é que programas como Bolsa Floresta, eles não acontecem em um vácuo, né? E o contexto é muito complexo e diverso, aqui já tocando um pouco no que o professor Val falou. Eu vou entrar no exemplo concreto da RDS Otomã, que é uma reserva onde a gente está falando de mais ou menos 20 comunidades dispersas, são 413 mil hectares a RDS, né? Então, a distância entre uma comunidade e outra, às vezes, pode ser 2, 3, 4 horas de barco. 2 municípios que dividem o território da RDS, e uma série de políticas públicas. Por exemplo, essa é uma reserva que participa do ARPA, que, então, por consequência, ela tem recursos para ter um plano de manejo. Muitas áreas protegidas não têm plano de manejo ainda. Ela tem recursos para consolidar esse plano de manejo, que define como as populações vão usar o território ou não. Ela tem sociedade civil presente, através de uma ONG chamada IDESAN, mas também da Fundação Amazonas Sustentável, que implementa a política pública. E quando você tem sociedade civil presente, as associações locais costumam ser mais organizadas para essa interação, né? Então, as comunidades, elas são acostumadas a interagir com atores externos, porque tem gente na área. Por último, essa área tinha um gestor muito presente do governo do Amazonas. Existem outros estados com menos recursos, onde você tem um gestor lidando com 3, 4, 5, 6 áreas protegidas enormes. Então, no caso, é muito complicado ele estar lá indo o tempo inteiro entender o que acontece. Por que isso é importante? Porque para um programa de PSA funcionar, ele tem que se adequar ao contexto local. Como os contextos variam, e nesse caso a gente fala de 16 áreas, é muito difícil imaginar que um PSA, que funciona de uma certa forma, vai funcionar em todos esses locais. RDS Otomã, por exemplo, se fala em
custo de oportunidade muito baixo, então o pessoal que mora lá desmata e planta para subsistência, abre roçado. E os problemas que eles têm são atores externos entrando e caçando, retirando madeira. Por que isso é importantíssimo? Porque você tem, no caso da Fundação Amazônia Sustentável, uma burocracia de nível de rua que vai a essas áreas constantemente e torna esse contexto específico de cada área extremamente legível para a política pública. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles chegam lá e, através da interação com comunidades que se dá já há anos, porque são as mesmas pessoas indo nas mesmas comunidades, desde 2007, 2008, 2009, dependendo da área, eles conseguem traduzir muito bem esse PSA para o nível local. RDS Otumã, qual que é o caso? Eu comentei aqui, é um desmatamento para subsistência. Então, não faz sentido você chegar lá com um PSA e falar, olha, estamos aqui para monitorar o desmatamento, estamos aqui para pagar ou não fazer ou não fazer um pagamento se você desmata ou não. Faz muito mais sentido no contexto de subsistência e pressão externa, que é o caso dessa área em específico, um PSA que se baseia em mecanismos pedagógicos, que é uma conversa entre essa burocracia de nível de rua, esses atores que vão lá o ano inteiro e falam, teve tal desmatamento aqui, vocês sabem o que é? Aí existe uma conversa entre comunidades locais e a burocracia, esses trabalhadores de campo, para entender o contexto específico em que se dá aquele desmatamento e, consequentemente, ressaltar o PSA da forma adequada, porque em uma outra área, por exemplo, onde você tem mais pressões de mercado, mais pessoas entrando na área o tempo inteiro, esses trabalhadores de nível de rua, essa burocracia, por exemplo, precisaria cooperar mais com órgãos ambientais, como o IBAMA e tudo mais, do que numa área como essa. Então, isso aqui eu estou usando de exemplo para mostrar como esse contexto específico, ele precisa ser legível, ele precisa ser claro para o PSA funcionar. E, dada essa conclusão, o que eu reflito mais aqui como é que a gente pode expandir um PSA na Amazônia brasileira, onde os custos de oportunidades na Amazônia são imensamente diferentes. Uma coisa é você imaginar ali no Arco do Desmatamento, onde você tem, ou na terra, ou nos territórios Yanomami, que tem invasão de terra complexa, ali, um PSA de R$50 por mês poderia não funcionar tão bem quanto nesse contexto. Então, eu penso muito no programa Bolsa Verde, para quem conhece, que era um programa a nível federal, que fazia um pagamento muito parecido para áreas protegidas no território nacional inteiro. A chance de um programa como esse funcionar, na minha opinião, é pequena, porque ou você está pagando muito num lugar que o desmatamento é baixo, ou você paga pouco num lugar que o desmatamento é muito alto, número um. Número dois, é muito difícil você ter uma burocracia que vai entender o contexto específico de cada local e traduzir aquele PSA para algo que faça sentido. E, obviamente, então, programas desse tamanho são muito complicados. Aí vem o caso da organização que eu estudei em específico, que tinha esse sistema de as mesmas pessoas indo aos mesmos lugares ao longo do tempo, que é uma infraestrutura organizacional desenhada para isso, né? Então, é muito mais viável a expansão dos PSAs, na minha opinião, criando projetos a nível que seja estadual, municipal, como os apresentados aqui, do que pensar projetos maiores. Porque só nesse nível que você consegue, número um, maximizar as interações entre a organização e as comunidades para, eventualmente, beneficiá-las, né? Porque é assim que você vai entender os contextos de cada local onde o PCA se aplica. Com isso, eu estou aqui concluindo. A maioria do que eu falei aqui está em duas publicações que saíram agora, muito mais essa primeira, que entra muito no caso da burocracia de nível de rua no Bolsa Floresta, e a segunda que tenta um pouco contextualizar como áreas protegidas divergem uma das outras em termos de recursos, em termos de o que faz aquela área funcionar e como sociedade civil é chave para realmente trazer coisas de fora para dentro e traduzir as demandas internas de uma área protegida para fora dela. Enfim, é isso. Acho que eu estou no meu tempo. Muito obrigado.
Tá muito bem, Lívio. Meus parabéns, eu acho que eu falo em nome da coordenação, tanto por um projeto que te levou a viver a região, você foi para a região, conheceu a realidade e, em seguida, traduziu isso num conhecimento acessível através de publicações de acesso aberto. Você está de parabéns. A pergunta que eu vou deixar para você responder na fase de debate é a seguinte: as informações que nos chegam e que essa burocracia de rua, que você chama muito bem, está sendo ameaçada hoje pela ilicitude e pelo crime, que vê nessa burocracia de rua uma ameaça a essa ação ilícita e criminosa, muitas vezes, que está acontecendo. Eu queria que você, depois, na fase de debate, você nos atualizasse. O que está chegando até você? Qual é a informação que te chega? Qual é o quadro atual e como você acha que, claro que isso depende de uma ação do Estado, como isso está se configurando, olhando do presente para o futuro. Mas parabéns, Lívia, pela apresentação. Nós vamos agora para o Charlie William Cookson, que vai apresentar o caso da reserva Rio Caltário. Obrigado, professor Jacques, professora Silvia. Acho que não tem dia mais apropriado para conversar sobre projetos de conservação do que na véspera da primavera, no Hemisfério Sul, e no dia 21 de setembro, que é o Dia da Árvore. Então, parabéns a todos aí que trabalham em prol da conservação. Eu vou conversar sobre um projeto no qual eu participei, que creio que, já com benefício de ter escutado todas as outras apresentações, toca um pouco em cada uma delas. É um projeto que foi trabalhado junto com o governo subnacional, que é uma opção muito boa, dado o conjunto de ações que podem ser desempenhadas nos estados, né, já que esses estados contam com muitas áreas protegidas estaduais. Essa reserva extrativista, especificamente, é a do Rio Caltário, a Reserva Extrativista Estadual do Rio Caltário, que é uma unidade de conservação estadual de uso sustentável, fica na região localizada entre os municípios de Costa Marques e Guajará-Mirim, e é banhada pelo Rio Guaporé, e fica aproximadamente 700 quilômetros de Porto Velho. E pela imagem do recorte de jornal aqui, já se percebe que essa correlação entre a poluição causada pela queima de combustíveis fósseis e efeitos no clima já eram de conhecimento, né, desses recortes na mídia em 1912. Né? O detalhe é que a previsão aqui é que os efeitos mais consideráveis seriam sentidos somente em alguns séculos. Então, um pouco mais de um século depois, esses efeitos já estão em curso. Qual que é o guarda-chuva que são as soluções climáticas naturais? São os projetos, ações que perfazem um conjunto de incentivos. Né? Como o Carlos Klink explicou, é preciso ter incentivos. Né? Nada mais é do que monetizar ou tentar monetizar as ações que estão na base desses projetos de conservação. Especificamente, esse projeto é um projeto REDD, né, que é um incentivo desenvolvido no bojo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima e que busca recompensar financeiramente os países em desenvolvimento que desenvolvem projetos que trazem resultados em redução de emissões de gases de efeito estufa. Mas ele também tem como co-benefícios a proteção dos habitats naturais, fomento de economias locais sustentáveis, a gestão de áreas protegidas, que tem uma dimensão pública muito importante, e também a biodiversidade. O projeto ele fica localizado numa área que tem o maior remanescente de florestas no sudoeste da Amazônia, e num estado que tem sofrido bastante com o desmatamento, né, que começou lá nos anos 70, com a migração, ondas de migração que vieram do sul do país após a mecanização da agricultura, e que se deslocaram até a Rondônia e começaram a desenvolver o estado. Essa área protegida, ela fica ao lado de uma outra área protegida com o mesmo nome, porém uma área protegida federal, uma reserva extrativista federal, e tem um conjunto de comunidades extrativistas que são em número de 7, né? Águas Claras, Canindé, Ilha Jatobá,
Lago Verde, Laranjal, Ouro Fino e Vitória Rédia. E todas essas comunidades foram visitadas no processo da elaboração e implementação do projeto, e que teve, assim, evidentemente, uma participação comunitária bastante robusta. Charlie, aperta o cálice para você entrar em tela cheia. Isso. Já, perfeito, agora que eu percebi, obrigado. Algumas métricas do projeto. Ela tem a duração, o projeto tem duração de 30 anos, existem exemplos e precedentes em outros países que têm uma duração de 60 anos. Essa operadora de projeto, por exemplo, tem um projeto na Indonésia que tem essa duração de 60 anos, que é uma concessão de restauração ambiental. O projeto na Resex do Rio Caltário tem 30 anos, podendo ser estendido, e beneficia 94 famílias dessas 6 comunidades que eu mencionei. São 146 mil hectares protegidos, né, como o Stefano indicou, para que um projeto de carbono tenha um resultado mais robusto, prescinde de uma escala. Então, os projetos que geralmente dão um resultado bastante bom são os projetos com áreas maiores, né? Inclui também 230 hectares que serão restaurados e a criação de 20 empregos formais diretos, sendo que 17 através da própria comunidade, né, incluindo guarda-parques, monitores ambientais, viveiristas, brigadistas durante a estação seca, e também empregos administrativos, né? O projeto, a elaboração do projeto é tripartite, ou seja, iniciativa privada, as famílias da reserva extrativista e também o apoio do Estado, né? Como já foi comentado aqui antes, esse apoio do Estado, às vezes, o Estado não tem a capacitação suficiente para elaborar e desempenhar e executar o projeto, e aí que entra a iniciativa privada para trazer essa capacitação, esse know-how e tecnologia. Qual que é o pressuposto do projeto? É com relação ao ambiente de ameaça que tem predominado na região amazônica, ou seja, a ameaça de desmembramento de áreas protegidas. Aqui eu coloco 2 exemplos. Tem a imagem do lado esquerdo, com imagens do antes e depois do Parque Estadual do Guajará-Mirim e da Reserva Extrativista Jaci-Paraná. Percebe-se, por exemplo, que a Reserva Extrativista Jaci-Paraná praticamente sumiu, né? Então, existe esse ciclo de invasão, grilagem e, eventualmente, desmatamento, e redunda num apoio para o desmembramento da reserva extrativista, e esse foi o intuito principal que visava o projeto nessa reserva extrativista do Rio Caltário, ou seja, evitar que isso ocorresse também na Resex do Rio Caltário. Os objetivos, como na questão conceitual, como a Patrícia já explicou, quer dizer, o modelo provedor-recebedor, por meio do pagamento por serviços ambientais nessa modalidade RED, a comunidade, e tendo como alicerce desmatamento zero, planejamento integrado de gestão participativa do território, melhoria nos índices socioeconômicos, e também educação ambiental, que é um elemento muito interessante e se baseia em experiências parecidas, como, por exemplo, o projeto do Guanacaste em Costa Rica, e foi contratado, então, um técnico capacitado para operar esse programa de educação ambiental, trazendo materiais adequados, né, a essa realidade local, para a rotina de atendimento às escolas e custeio de visitas de alunos ao interior da Resex. Agora, passando para o processo, e tem esses quadrinhos, os quadrinhos que estão em cinza são de atribuição da empresa, né, do operador do projeto, os quadrinhos que estão em essa cor mais amarelada são de atribuição da comunidade, os que estão em verde mais escuro, atribuição do Estado, e os que estão em verde claro, atribuição dos 3, né, dos 3 atores aqui, stakeholders aqui do projeto. Os 3 primeiros quadrinhos pertencem mais à fase propositiva do projeto, seguida pela fase deliberativa, que são os 2 quadrinhos à esquerda e no centro, na linha de baixo, e o último quadrinho pertence à fase contratual desse projeto. Então, a fase propositiva, ela exigiu uma PMI, que é um instrumento utilizado por pessoas jurídicas que, por sua conta e risco,
né, apresentem estudos de viabilidade, ter um projeto com a finalidade de subsidiar a administração pública com informações para a estruturação de parcerias. Seguiu-se, então, o edital de chamamento público na modalidade RED, que é essencialmente uma maneira da administração pública de cooperar com o setor privado acerca de determinado assunto, nesse caso, um projeto de conservação florestal, do qual essa administração pública não tem informações previamente. Então, existe, sim, um processo educativo com várias reuniões entre os proponentes e membros do Estado do Governo de Rondônia, incluindo a Agência Ambiental, a SEDAM. E, por fim, a confecção das propostas, né? Confecção das propostas de acordo com as normas desse edital. A fase deliberativa inclui reuniões com a comunidade, para que a comunidade possa exercer, então, seu livre, prévio e informado consentimento, né, que é o direito de exercer essa autodeterminação diante de decisões que dizem respeito aos seus próprios territórios. A apresentação das propostas, né, houve a apresentação de 2 propostas, e a votação em assembleia comunitária, e a publicação da ata dessa votação no Diário Oficial do Estado de Rondônia. A fase contratual, elaborou-se, então, contratos individuais para cada uma das famílias, com um PCA mensal de R$1.000 a cada família residente na Resex, uma exigência de efetiva e contínua residência na Resex por parte dos beneficiados. Como se faz essa comprovação? Por meio de um cadastro que é mantido pela Agência Ambiental Estadual. E o benefício está condicionado ao desempenho do projeto, tendo por base que a não ocorrência de atividades de extração comercial de madeira, caças de espécies consideradas ameaçadas e outros retrocessos. O arcabouço legislativo e político, essencialmente, foi uma lei estadual, né, de Rondônia, que prevê o pagamento por serviços ambientais, e a Secretaria de Agência Ambiental, a SEDAM, ela, na condição de órgão executor, ela é responsável pela implementação desse programa de pagamento por serviços ambientais, então ela atua na condição de interveniente anuente do projeto. Quais são os benefícios? Bom, produção, né? Já a produção extrativista de castanha e látex, cada família tinha uma roça e continua tendo essa roça, onde planta mandioca, banana e milho. O projeto contribui com capacitação técnica para que eles aumentem essa produção. O monitoramento da biodiversidade também ocorre, a prevenção de controle de queimadas de incêndios e a própria conservação aí por meio de decisões tomadas pela comunidade sobre se essa conservação se dará por meio de regeneração natural, sistemas agroflorestais e a produção das próprias sementes no local. E fazendo agora um link com a apresentação do Braulio, que foi muito interessante, ele foi muito feliz no comentário sobre a atuação de bolivianos, né, na revenda de produtos originados no nosso país. Isso ocorria exatamente isso com a reserva extrativista. A reserva extrativista faz fronteira com a Bolívia. Então, ocorria que atravessadores vinham para a reserva extrativista para comprar as castanhas com preço reduzido, para então revender ao mercado. E como parte do projeto, isso vai deixar de ocorrer, vai haver uma construção de uma capacitação técnica para a comercialização dessa castanha a preços melhores pela comunidade. Alguns dos aprendizados. A participação comunitária é absolutamente essencial. Não existe como um projeto ter sucesso sem a participação comunitária. Tanto das famílias que moram dentro da reserva, quanto eventualmente que moram no entorno também da área do projeto. A governança do projeto também foi interessante, porque deve incluir esses 3 atores, né, conjuntamente para a deliberação e execução de decisões. E a atuação do setor público também já foi comentado aqui hoje, sobre essa necessidade de conversar, precisa conversar com o Ministério Público, precisa conversar com o Tribunal de Contas do Estado, precisa conversar evidentemente, com a Agência Ambiental, e isso, acho que, em grande parte, foi importante para o sucesso do projeto. E, por fim, uma mensagem aqui do grande ambientalista naturalista britânico, Sir David Attenborough, que o dedo da culpa não pode ser apontado para o mundo natural para essa crise, mas sim para a nossa relação com a natureza.
Então, já chegou a hora de mudarmos essa nossa relação com a natureza. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro Charlie. Você se arrumou mais um desafio, Charlie. Além da defesa da sua pós-graduação, para obter o título de mestre pelo IRI, você tem que escrever esse caso que queremos publicar, porque claramente nós temos aqui uma oportunidade de disseminar uma experiência extremamente importante Será um prazer. diante desse quadro de governança que você descreveu, com resultados, e você tem o comentário do Caio dizendo R$ 1.000, já estamos falando coisas sérias. Isso é o comentário do Caio. Foi Eu passo transformativo. Uhum. Exatamente. É outro patamar de transferência de renda. Vamos para Lucas Ferrari. A palavra é sua, Lucas. Perfeito, pessoal. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de participação. O case que eu vou apresentar é muito interessante, porque ele vem em sequência de um case muito bom, né, da Resex Rio Caltário, e a gente tem alguns pontos aqui que podem trazer uma discussão interessante. Bom, o case que eu vou apresentar é basicamente o case do projeto Ecomapuá, feito na Ilha do Marajó, né? É um projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar nele durante 4 anos, então, infelizmente, atualmente não estou mais no projeto, mas foi uma experiência muito interessante, eu pude ter um aprendizado vasto dentro dos diversos desafios que são se relacionar com um projeto desse porte, né? Basicamente, o projeto Ecomapuá é um projeto que está dentro do mercado voluntário, ele é localizado no estado do Pará, especificamente na Ilha do Marajó, onde vocês podem verificar aqui na direita, no município de Breves, no Pará, né? Ele tem uma área total de 97 mil hectares, aproximadamente 100 mil hectares, né? Distribuídos em 6 propriedades privadas. Então, são 6 propriedades privadas que juntas elas têm aproximadamente 100 mil hectares. O período ativo, o projeto se iniciou em 2002 e tem previsão para finalizar em 2032, e tem uma particularidade interessante que eu vou apresentar, que ele não iniciou muito bem pontualmente em 2002, mas basicamente o início é nesse ano. São aproximadamente 99 famílias na área do projeto, e na área de referência, que é uma área que fica em volta do projeto, digamos assim, tem aproximadamente 180 famílias. Em termos de impacto ambiental, estamos falando de uma conservação de aproximadamente 4.200 hectares ou 1,5 milhão de toneladas de carbono mitigadas ao longo de 30 anos. Embaixo vocês podem verificar a performance do carbono social, que é uma metodologia que verifica os diversos aspectos relacionados a projetos de carbono. É muito interessante porque é uma metodologia criada por uma instituição brasileira, né? E é muito respeitada pelo mercado. Então, é interessante porque é brasileira, né? E, acho que é uma das únicas instituições que tem esse tipo de análise que envolve aspectos da biodiversidade, aspectos financeiros, humanos, sociais e de carbono, né? Então, a gente consegue verificar aqui no hexágono que tem esses diversos pontos de atenção, né? E que a metodologia verifica e monitora ao longo do tempo, né? Então, o ponto 0 é aproximadamente o ano de 2002 e o ponto 1 o ano de 2018. A gente pode verificar um aumento em alguns aspectos, e aí os detalhes da metodologia acho que não convém a gente comentar no momento, mas são informações públicas disponibilizadas no site do Social Carbon. Em termos do histórico, é interessante a gente verificar como o projeto foi criado, né? Inicialmente, ele começou lá em 1970, com uma empresa japonesa multinacional chamada Toyomenka Corp, que fundou uma empresa chamada Santana Madeiras e adquiriu 6 propriedades na Amazônia para exploração madeireira. Isso é um ponto muito importante,
dado que o objeto social da empresa era justamente explorar a madeira da região. Então, houve essa exploração entre 1970 e 2000, não se sabe ao certo qual foi o escopo real da exploração, mas basicamente entre 1970 e 2000, a área era de propriedade da Santana Madeiras, da japonesa Toyo Minka Corp. Em 2000, a Bioassets adquire essa empresa chamada Santana Madeiras, juntamente com as propriedades, que são as 6 propriedades de 100 mil hectares, né? Então, a Toyo Minka vende a empresa Santana Madeiras para a Bioassets, e a Bioassets troca o nome da empresa, Santana Madeiras, que era uma madeireira, e troca o nome dela para Ecomapuá Conservação. Então, a gente tem uma troca de um objeto social, que é a exploração madeireira para conservação, fechando assim o período de exploração madeireira. Nesse período se iniciou a proibição da exploração madeireira entre 2001 e 2006, de forma basicamente imposta, digamos assim, dado que era uma propriedade privada, né? E com isso, passados-se alguns anos, em 2006 ocorre uma particularidade muito interessante desse projeto, que é a criação de uma resex em cima de uma área privada. Então, basicamente, houve, junto com um decreto federal, a criação da Resex Mapuá, em 2006, que sobrepõe algumas propriedades, né? Não todas as 6, mas algumas das propriedades que estão dentro do projeto. E com isso, inicia-se um período de concepção do projeto. E aí vocês me perguntam, mas o projeto não tinha começado em 2002? Na verdade, com essa troca de objeto social, né, de exploração madeireira para proibição da exploração madeireira, e com a comprovação de que o projeto tinha esse objetivo desde 2002, apesar do projeto se iniciar em 2013, né, vocês podem verificar que ele começa mesmo a sua atividade em 2013, a sua atividade formal, digamos assim, ele foi iniciado em 2002, dado que a sua atividade operacional de conservação já acontecia. Então, o projeto se inicia em 2002, com a comprovação dessa atividade. Em 2015, ocorre a criação de uma cooperativa na região, digamos que fomentada pelos aspectos do projeto, né, financiada também com a ajuda de alguns aspectos organizacionais. Em 2016, inicia-se a certificação orgânica do açaí dessa cooperativa, junto também, mais ou menos, com o período de comercialização dos créditos, né? Então, a criação da cooperativa, a certificação orgânica do açaí, etc., são atividades já do projeto relacionadas à comercialização de créditos. Em 2018, ocorre um primeiro carregamento de açaí vendido pela cooperativa, que traz uma renda considerável para a comunidade local. Em 2022, também inicia-se um projeto de construção de tanques de piscicultura para melhoria da renda local. E todos esses subprojetos, né, a partir de 2014, criação da Coama, certificação do açaí, tanques de piscicultura, entre outros que eu vou demonstrar, basicamente são projetos voluntários, digamos assim, que têm a renda advinda da comercialização de créditos. Os principais destaques do projeto são os benefícios sociais, né, com a fomentação de cursos, por exemplo, eu tive a oportunidade de organizar e participar de alguns cursos que foram disponibilizados para as comunidades locais, como agricultura sustentável, piscicultura, com a construção dos tanques agora em 2021, 2022, né, e boas práticas de manejo de açaizais, juntamente com a certificação orgânica. Também ocorreram algumas doações e bolsas escolares, então, com uma escola regional, né, que infelizmente ela não consegue captar o fundo do Estado, então, basicamente ela
vive de doações, essa escola, né, a Casa da Família Rural, e o projeto auxiliou, ao longo de muitos anos, a compra de alimentos dos alunos e também algumas bolsas de graduação para membros das comunidades estudarem na cidade de Belém, ou de Breves, né? Alguns benefícios ambientais são a construção de viveiros e o fornecimento de sementes de espécies nativas para reflorestamento de áreas degradadas, a própria conservação e monitoramento da área em si, que é extremamente grande, aproximadamente 100 mil hectares, né? Então, um monitoramento constante, também com a participação dos próprios moradores, evitando desmatamento ilegal, né? Os benefícios econômicos, todos esses 3 aspectos estão relacionados, né? Mas achei legal a gente categorizar entre os principais pontos. Então, os benefícios econômicos são basicamente geração de renda, através do fortalecimento da geração de rendas alternativas, como, por exemplo, o açaí, né? E outros produtos não madeireiros. Então, a certificação orgânica desse açaí, além de trazer um volume maior de vendas, dado que algumas indústrias buscam o açaí certificado, também agrega valor no preço final, né? Então, antes dessa certificação, a cooperativa não conseguia vender a nenhum preço, um carregamento formal grande para indústrias. Então, esse aspecto de certificação orgânica, além de melhorar o preço, conseguiu trazer vendas, né? E a independência, né? Com essas atividades, investimentos diretos em ativos como, por exemplo, os tanques de piscicultura ou a certificação orgânica, a criação da cooperativa Coama e da Copem melhoram a independência econômica das comunidades, de forma que, mesmo depois de 2032, ano em que o projeto será finalizado, a grande chance dessas iniciativas continuarem performando e sendo desenvolvidas de forma independente do projeto, né? Dado que a Coama, a Copem, que são as 2 cooperativas, elas são controladas pelas comunidades locais, são articuladas entre os próprios membros das comunidades, a certificação também é das cooperativas, então os tanques de piscicultura também vão continuar, mesmo após 2030, mesmo após o ano de 2032. Então, essa melhoria da independência das comunidades locais é muito importante. Com isso, esses são os principais destaques. Tem um vídeo aqui que eu acho que seria legal trazer de 1 minutinho, mostrando um treinamento para prevenção de incêndio que fizemos em 1 ano. E deixa eu ver se eu estou compartilhando o som aqui. Acho que agora sim. Acho que seria legal trazer para o pessoal ver como foi. Um videozinho muito rápido para mostrar algumas iniciativas do projeto e advém das receitas da venda dos créditos, né? E acho que seria legal trazer alguns aprendizados que eu tive ao longo do projeto, né? Que são cruciais. Eu acho que a gente teve um exemplo muito bom que o Charlie trouxe, que é um projeto que teve articulação direta com o governo e com as comunidades locais. Então, acho que é bom que a gente tenha um case um pouco diferente agora. Então, em termos de aprendizados, né, a questão fundiária é um desafio muito grande desse projeto, dado que, com a criação das RESECs,
entende-se que as propriedades não são mais privadas, né? Entretanto, até hoje não foi efetuada a desapropriação das propriedades, então, basicamente, meio que a área está num limbo, digamos assim, em que não se define a propriedade real da área, apesar de que as comunidades elas têm o CCDRU, que é o direito de uso real da terra, né? Então, em termos de propriedade de terra das comunidades, realmente eles conseguem captar financiamentos, a terra realmente, digamos assim, não está em disputa, mas em termos de negociação entre as entidades privadas, como a Coab Bioassets e o governo, existe sim um conflito, dado que existe essa resex com sobreposição na área. Então, essa questão ela é crucial no projeto, né, dado que ela ocasiona algumas fragilidades fundiárias, né? Então, a gente entende que, eu particularmente entendo que dentro do aprendizado que a gente pode levar dentro desse projeto, a articulação com os órgãos governamentais e as entidades, ela é crucial, dado que é necessária uma negociação para encontrar-se uma solução para essa questão fundiária. Outro aspecto importantíssimo é também a governança top-down, né? Então, como a gente está falando de um projeto que ele é 100% privado, todas as doações, digamos assim, os pagamentos por serviços ambientais, na verdade, são doações, não são efetivamente pagamentos por serviços ambientais. Então, as decisões elas são centralizadas pela diretoria da empresa. Então, apesar de todas as iniciativas acontecerem, né, vocês puderam ver pelo vídeo, eu participei efetivamente em várias iniciativas que são muito interessantes, inclusive conversam diretamente com os aspectos, o objetivo da criação de uma Resex, né? Então, se a gente pegar a legislação do decreto, né, que determina a criação de uma Resex, ele tem diversos objetivos que são elencados e são perfeitamente relacionados com o projeto RED. Então, a gente entende que não há por que escolher entre uma coisa e outra, porque as duas coisas não podem conversar, né? Como o caso da Resex-Rio Caltário. Então, dentro desse aspecto do projeto ser 100% privado, essa governança top-down, ela dificulta um pouco a articulação dos projetos e também as decisões estratégicas do projeto, né? Então, tudo bem, a comunidade participa diretamente nas decisões de investimento, no sentido de que a gente prefere fazer um projeto de piscicultura do que um projeto de reflorestamento, tudo bem, mas a decisão estratégica de para qual comunidade vai esse dinheiro, quem vai ser a liderança que vai tocar esse projeto, são decisões que são direcionadas pela diretoria da companhia, então é um aspecto muito importante transformar essa governança top-down em uma governança policêntrica, né? Outro aspecto é a transparência das informações financeiras. Como é um projeto 100% privado, novamente não há necessidade, obrigação da transparência das informações financeiras, né? Então a gente não sabe, a gente não consegue dizer exatamente qual foi o percentual de doação que foi destinado às comunidades. E a gente também não consegue dizer qual foi o percentual de receita que o projeto teve com carbono. Então, se a gente tivesse acesso às informações financeiras específicas do projeto, acredito que traria uma maior confiabilidade e seria interessante. E um último aspecto, só para a gente fechar aqui os aprendizados, é a gestão de subprojetos com acompanhamento mais próximo e constante, né? Muito bem. Aqui eu trouxe alguns bônus que são basicamente alguns aspectos que devem ser analisados em um projeto RED, né? Isso foi um documento feito pela Aliança Brasil NBS, que é uma organização
sem fins lucrativos, criada por instituições relacionadas a projetos de carbono, e eles definiram alguns aspectos que devem ser analisados em projeto. Então, o projeto, quando a gente vai analisar um projeto RED, a gente tem que observar alguns aspectos técnicos, como a linha de base, que é a linha base de desmatamento, digamos assim, da área, a adicionalidade do projeto, se o projeto ele traz realmente uma adicionalidade em relação à conservação da área, o leakage, que é os vazamentos. Então, os projetos, como eles conservam as áreas, entende-se que os agentes que fazem o desmatamento, eles vazam para áreas adjacentes, então isso tem que ser monitorado também, e a permanência, que é um aspecto que eu trouxe crítico ao projeto, que é justamente você ter um monitoramento da permanência ao longo prazo desse projeto. Excelente. Muito obrigado, Lucas. Nós já temos perguntas para você dentro do chat, então se prepare daqui a pouco para responder. Nós vamos ter agora 20 minutos para concluir. Nós temos 5 minutos para Ana Cláudia Torres Gonçalves. Obrigada, professor Jacques, e obrigada pelo convite também para participar e poder tecer alguns comentários, né, a partir desses 4 cases que foram apresentados também. E a participação no seminário tem sido um grande aprendizado também, né, porque é uma temática que está em pauta, né, então a gente aqui, eu que atuo pelo Instituto Mamirauá, a gente encontrou pontos de semelhança entre vários desses iniciativas de pagamento por serviços ambientais com o que tem acontecido aqui na região também, e o quanto isso tem contribuído para a questão do desenvolvimento, do empoderamento, e para algumas questões centrais também, né? A gente encontrou pontos de semelhança aí entre a questão de incentivos e investimentos em cadeias produtivas, pensando em contribuir para a permanência do jovem no território, né, para fortalecer as organizações sociais que atuam nas cadeias produtivas. E, ao longo do seminário de hoje, a gente pôde ter uma sequência lógica de conceitos básicos sobre o programa de pagamento de serviços ambientais. Eu acho que a parte interessante também, central, para a gente entender a questão da situação presente, em que estágio que nós nos encontramos, e fechando com essa questão das experiências também, né? Potencializando os exemplos práticos sobre isso. Então, é fato de que políticas de pagamento por serviços ambientais são consideradas uma solução crucial para a mitigação climática global. Entretanto, embora haja evidências de que o PSA pode gerar resultados benéficos, a sua aplicação em escala contínua continua sendo um desafio. Acho que todos os cases apresentaram isso também, né? Então, como escalar essa questão dos exemplos também e conseguir maiores resultados. E principalmente na Amazônia, né? Com os diversos territórios, com os gigantescos territórios que se tem, e o que a gente chama dos custos amazônicos também para diversas cadeias produtivas. E os custos de oportunidade são elevados em algumas áreas, entretanto, também a questão do monitoramento apresenta-se com uma certa complexidade a esse processo. E aí, um ponto que eu queria destacar também, né, então, que é importante também, e aí cada case trouxe um pouco desses caminhos e desses aprendizados, e era essa a proposta mesmo. Então, acho que na apresentação do Stefano, eu colhi aqui, acho que como um fator evidente, o valor na origem, pensando a questão da capacitação e da assistência técnica. E eu acho que para todos os cases a gente viu aqui como desafio a titularidade da terra, né, como um enorme desafio também a regularização desses empreendimentos. No caso da apresentação do livro, eu destaco aqui a questão de como expandir isso para uma escala maior, mas dando como norte para isso também trabalhar o PSA em nível local, né? Então, mesmo que se busque a escala, mas isso só tem, de fato, efetividade quando isso é discutido com a população local, né? Então, no sentido da implementação e de entender a lógica e o objetivo desse pagamento. E aí eu fico me perguntando também, né, no exemplo lá da RDS Watuman também, e aí nos vários exemplos que foram dados também, quanto vale, né, esse serviço ambiental
prestado pelas comunidades? Será que a gente teria condições de avaliar um peso, uma significância, uma importância para isso, para, de fato, contribuir com o objetivo maior, que é evitar o desmatamento, evitar a questão das mudanças climáticas a partir, né, das ações que são provocadas pelo homem, né? Então, e na questão do Charles aqui, né, que ele fala da questão dos contratos individuais também, os valores, e aí é uma questão de pagamento por cada família, né? Então, trazendo isso com um link que é desenvolvido aqui na reserva Mamirauá e na reserva vizinha Manã, né? Então, a gente tem aqui o exemplo de PSA do Bolsa Floresta, né, que também nesse valor dos R$50, e aliado a isso também o Bolsa Associação, né, que seria esses investimentos na cadeia produtiva. Aqui a gente tem muito forte a cadeia de atuação, o manejo do pirarucu, né, que tem ganhado grande escala também em diversos, já é presente em 22 municípios, dos 62 municípios do estado do Amazonas, e que tem potencializado uma renda, né, e um acréscimo na economia local, né? A gente está falando da ordem de 3.500 toneladas de pirarucu ano, desses projetos, e um faturamento que aproxima-se de 15 milhões, mas ainda assim, o maior desafio é como valorar esse produto, né? Porque a gente pega nesse montante, mas quando a gente vem para valores individuais, a gente percebe que o produto ainda tem um custo baixo, né? Então, como potencializar e valorizar isso? Porque eu acho que a gente, aliado aos PSAs e às cadeias produtivas, eu acho que a gente avançou muito no social e no ambiental, mas o econômico ainda é um desafio também, né? De como valorar os produtos, para que isso também estimule as pessoas a permanecer no território, desenvolvendo aquela atividade e potencializando as ações de conservação. Então, são esses os meus comentários no momento, e eu agradeço a oportunidade. Que experiência, Ana Cláudia, fabuloso. Ter conseguido ter você nesse encontro constitui para nós uma verdadeira oportunidade. Eu sei das suas relações de trabalho e de colaboração com a professora Sílvia, e nós queremos continuar contando com a sua colaboração no projeto Bioeconomia. Muito obrigado pelas suas lúcidas observações. Eu sublinho a Bolsa Associação como algo que merece ser destacado entre as muitas coisas importantes que foram ditas. É importante promover essa cultura do associativismo, do cooperativismo, porque ele é determinante na criação do enabling environment, aquele ambiente favorável para prosperar uma cultura de bem-estar e, ao mesmo tempo, de conservação da natureza. Lívio. Obrigado, professor. Eu vou tentar ser muito rápido e tocar no assunto da violência, porque a interação entre os trabalhadores de campo e as comunidades locais, ela se dá de tal forma que, às vezes, as linhas entre ambas acabam sumindo. E para mim, foi muito evidente no caso do Bruno Pereira, que é um burocrata de nível de rua da FUNAI. E nos vídeos que circularam, era muito claro o tipo de interação que ele tinha com as comunidades que ele visitava. Então, é um trabalho muitas vezes esquecido por quem discute ambientalismo de fora. É muito invisibilizado e precarizado também. Você vê, tem um estado que tem um gestor de área protegida lidando com 2 milhões, 3 milhões de hectares. São pessoas que passam 6 meses fora de casa. Se pararmos para pensar, então, eu acho que trazer visibilidade a esse ator é importantíssimo, especialmente agora, porque é a partir deles que a gente sabe o que vai estar no jornal em um ano. Eu vejo dessa forma. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço, Lívio, e por esses fatos que nos trazem para a situação presente e os desafios atuais. Obrigado, Lívio. Charlie. Bom, concordo com o Stefano que o mercado voluntário tem suas limitações, mas até a gente atingir um momento no qual se desenvolvem tecnologias suficientes para reduzir e mitigar emissões, a gente depende das compensações. Eu até inverteria essa pirâmide, porque pressupõe-se que, primeiro, as ações
mais importantes seriam das reduções e mitigações das emissões de gases de efeito estufa. Para mim, eu inverteria a pirâmide e colocaria as compensações primeiro, porque é o mercado que existe, é o que temos, e isso até incentivaria ainda mais investimento em reduções e mitigações de gases de efeito estufa. Seria a minha proposta para justamente inverter essa ordem. E com relação a outros temas que foram comentados sobre arcabouços legais e regulatórios, realmente é absolutamente necessário que a gente tenha um robusto regulamento e legislação. Isso, na verdade, foi o que levou à escolha de Rondônia, porque o estado de Rondônia tem um excelente arcabouço legal e regulamentar. O que a gente precisa fazer é justamente partir desse exemplo do estado de Rondônia e fazer com que os outros estados também adotem políticas semelhantes. Muito obrigado, Charlie. Nós vamos para Lucas, com as últimas observações do Lucas. Perfeito. Tem algumas dúvidas aqui do Edson, né? Ele comentou sobre os créditos foram certificados a partir de qual ano. Foram certificados desde 2002, apesar do projeto ter sido submetido em 2013. Isso porque foi comprovada a conservação da área desde 2002. Então, os créditos são certificados desde 2002. Todos os créditos verificados e certificados desde 2002 e monitorados também, tá? Os compradores dos créditos são instituições interessadas em fomentar o projeto. Então, a gente está falando de ONGs, empresas privadas e etc., né? Empresas que têm interesse em fomentar essas iniciativas e também conservar a área. Então, elas querem mitigar as suas emissões, elas compram e ainda, além de mitigarem as emissões de carbono delas, elas também estão fomentando projetos, subprojetos relacionados como prevenção de fogo, construção de viveiros e etc. Então, o processo, como se dá o processo? O processo envolve uma negociação privada, isto é, um contrato entre as instituições interessadas em comprar e a empresa detentora dos créditos. Qual é o valor de PSA por família advindo? Esse foi um dos pontos de atenção, dado que essa informação não é pública, né? Então, apesar de conseguirmos verificar os investimentos sendo realizados em loco, eu mesmo tive a oportunidade de conduzir diversos investimentos, posso dizer até como pessoa física que eles são realizados e são efetivamente impactantes, mas não temos essa informação, então é um ponto de atenção, né? Dado que a gente não sabe qual é o percentual de relação entre doações e receita do projeto. Essas foram as dúvidas do Edson, né? E tinha um último comentário aqui também da Priscila. Ela falou que tem a fragilidade das implicações, essa fragilidade fundiária, se não me engano, tem algumas implicações jurídicas, né? Hoje, por exemplo, tem alguns processos tramitando, discutindo a legitimidade do projeto, né? Argumentando que sobre o aspecto de participação da comunidade. Então, realmente, né, tem esse aspecto, mas fica aqui também o meu questionamento como uma pessoa física que, inclusive, não está mais trabalhando no projeto, né? Será que questionar a legitimidade do projeto ajudará efetivamente as comunidades de alguma forma ou prejudicará as iniciativas que estão sendo conduzidas em loco, né? Então, não seria melhor a gente fomentar um diálogo proativo entre os diferentes stakeholders para que ocorra uma solução integrada e policêntrica, ou é melhor a gente ir para uma outra iniciativa que ir aí dentro dos trâmites legais? Então, eu acho que é importante a gente pontuar os pontos de atenção e ter um direcionamento que seja proativo, policêntrico e que envolva comunicação entre todas as partes interessadas. Muito obrigado, Lucas. São 12h14 e eu te transfiro agora a coordenação, professora Silvia, e com uma pergunta que a Silene Marcondes deixou aqui para eventualmente ser abordada agora na fase de conclusão. Ela trata da ambivalência do setor privado. Quer dizer, é claro que o setor privado é algo muito complexo, diversificado, dependendo dos setores, mas o que ela observa é
essa ambivalência entre alguns atores que promovem e outros atores que são restritivos e que são, pelo contrário, polarizadores na questão ambiental, como nós estamos observando no debate público dos últimos anos. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, Silvia, pela oportunidade de trazer essa pergunta que você trouxe, e que me parece que foi tratada. Os pagamentos por serviços ambientais beneficiam as comunidades locais. Eu acho que temos a parte conceitual, a parte de estado da arte e a parte de cases, e agora quero ter a oportunidade de ouvir as conclusões finais e as recomendações. Muito obrigado, Silvia. A palavra é sua. Eu que agradeço, professor Jacques. Na verdade, acho que foi uma construção conjunta aqui com todos os participantes, inclusive os palestrantes, né, do seminário. E foi muito rico, realmente, essa segunda parte, porque a gente conseguiu, né, pensar casos que têm características muito diversas, né? Casos onde a gente vê que a estratégia foi top-down, bottom-up, que existe mais transparência, menos transparência, é em reserva, não é em reserva. Então, a gente conseguiu ver vulnerabilidade também, né, quando se tratou da questão da violência, né, tem lugares mais vulneráveis, né, lugares menos vulneráveis, tudo isso são coisas, ingredientes que vão sendo colocados e que são importantes na elaboração de um desenho, né, de um desses serviços, né. Gostei bastante também da fala do Lucas no final, né, onde você tem um projeto que ele é alvo de críticas, mas o que é melhor, né? Vamos tentar construir a partir dele algo que mude, né? Então, acho que a gente tem aí um popurrí de exemplos que nos ajudam a pensar melhor, né? E eu acho que esse pensar melhor, eu acho que aí foi a ideia do professor Jacques, da gente finalizar com os nossos expositores conceituais sobre o que eles viram no caso, como eles conseguem fazer. Eu acho que é super difícil agora, eu passo a palavra para eles com uma missão meio complicada, né, de fazer essa ligação entre o que eles viram e como que fica a questão conceitual aí. Então, eu gostaria de passar a palavra, eu vou passar a palavra de acordo com a ordem que a gente iniciou, pode ser? Vocês topam? Então, primeiro a Patrícia, depois o Carlos, depois o Braulio. Podemos fazer assim? Então, por favor, a palavra de vocês. Obrigada, Maria Silvia. Eu achei riquíssima a exposição, acho que os casos trazem realmente muitos dos pontos que nós levantamos na primeira parte, e exemplificando e discutindo com reflexões muito ricas. Eu vou agrupar em alguns pontos que me saltam aos olhos. Então, primeiro, com relação à exposição do Arnold e a fala da Ana Cláudia, eu gostaria de destacar que eu acho que esse trabalho com a cadeia, esse trabalho com a produção é realmente fundamental, porque ele é o pilar dessa mudança, né? Você ter estruturado essa cadeia para todas essas pessoas e que a gente possa incorporar isso. E ressalto também o trabalho em torno da certificação de baixíssimo custo, né, que está sendo feito com o chocolate, que certificação para a gente é sempre uma coisa tão cara, sempre tem um intermediário, sempre é tão custoso, nem todo mundo consegue participar, e nesse caso está se tornando uma ferramenta acessível e confiável pela transparência, né? Ressalto aqui também, no caso muito importantes as reflexões dos outros três casos. No caso do Lívio e do Charlie, me chamou muita atenção quando a gente fala desses diferentes contextos, e tem uma discussão também muito grande na literatura sobre como você faz o preço, né? Como você define o pagamento em relação ao custo de oportunidade da terra. Então, casos extremos, não sei se eu vou falar corretamente o nome, mas da reserva de Uatumã, onde o custo de oportunidade estava muito baixo, e o oposto disso, lá no caso do Charlie, né, onde em Rondônia a gente tem um processo muito intenso
de desafetação, redução e mudança de status nas unidades de conservação. Então, é uma ameaça, uma pressão sobre essas unidades muito grandes, né? Então, essas duas situações muito diferentes geram desafios. Mas, por outro lado, também pego o exemplo do professor Braulio, de como a gente pode responder rápido a esses desafios. Hoje a gente tem ferramentas muito com imagens de satélites, como Mapiomas, a iniciativa Mapiomas já foi colocado aqui. A gente tem ferramentas e dados, por exemplo, para a gente entender essa pressão de desmatamento e talvez lidar com isso de uma forma lidar com isso de uma forma mais rápida, mais ágil, porque essas políticas, esses programas, eles têm não só um aspecto de heterogeneidade no espaço, mas também de heterogeneidade do tempo. A nossa resposta tem que ser dinâmica, porque hoje um local que está com baixa pressão de desmatamento, daqui a 10, 15 anos pode ter alta pressão de desmatamento. Esse custo de oportunidade mudou e a gente vai ter que responder a isso como projeto, como programa, como política pública. Mas a gente tem condições de responder isso, a gente tem ferramentas, a gente tem dados, e essa coisa, assim, me parece que a gente está preparando os ingredientes, falta juntar, fazer uma receita, não uma, mas várias, boas para resolver alguns desses problemas. Achei muito boas as reflexões sobre governança do Lucas, e gostaria de finalizar fazendo coro aí à fala do Lívio, de que não só a governança dos projetos, mas a gente precisa, é uma condição prioritária, uma condição básica, que a gente tenha governança em relação à regularização fundiária, à segurança. É preciso que essa rede de trabalho que vai, né, que eu achei muito bom esse nome de burocracia de rua aqui, vai até as comunidades, ela tenha condições de trabalhar, tenha suporte, tenha visibilidade, tenha realmente uma rede de trabalho de governança que seja possível para a gente pensar todas essas soluções. Sem essas condições básicas, a gente fica muito difícil, mas, de novo, vamos juntos que a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, fiquei muito feliz com as exposições, aprendi muito e agradeço muito a oportunidade de ter participado hoje de manhã com vocês. Estou à disposição também. Obrigada, passo a palavra. Obrigada, Maria Silvia. Carlos, por favor. Obrigado de novo pelas falas. Eu vou me atrever, eu fiz uma pequena lista aqui do que eu estou chamando de recomendações, em cima de todas as falas. Tá? Primeiro, me pareceu muito importante o seguinte: evidências científicas sempre bem-vindas, mas não pode ficar só no nível dos papers, né? A gente tem que usar essas evidências para explicitar esses trade-offs que apareceram assim aos montes aqui nas apresentações entre uso e conservação dos ecossistemas. Segundo ponto, assim como foi feita, interessante ver isso no mundo real, na NDC para a Acordo de Paris, que aliás a NDC já percolou para muitos setores. Muitos setores aqui no Brasil já pegaram, já faz parte do discurso e das práticas, inclusive o setor privado. O objetivo não pode ser meramente ambiental. Os PSA, a construção ao redor do PSA, tem que estar casado com redução de pobreza e geração de empregos. A gente não pode nunca perder isso de perspectiva. Para ontem, vital, imediatamente, a gente tem que retomar o controle do desmatamento, e principalmente o desmatamento ilegal nesse país. Não faz sentido. No século XXI, a gente está com esse nível, isso é a grande porta de entrada do Brasil, inclusive no mundo da geopolítica, como o professor já colocou. Senti falta um pouco, a gente talvez pudesse pensar em explorar um pouquinho mais para frente, Silvio, como é que a gente atrai particularmente o setor financeiro, público e privado. Acho que a gente tem que conversar assim, um mix de grants e doações, conversas que eu tive com o Stefano, por exemplo, no passado. Por exemplo, as FAPs, como usar os recursos das FAPs para financiar gargalos que um chocolate de Mendes tem para resolver um problema lá da fábrica. Tenho certeza que o Stefano consegue atrair investimentos, mas às vezes ele não consegue trazer um recurso que as FAPs poderiam ser muito importantes
para resolver alguns gargalos importantes dessa construção do PSA. Com, aí sim, investimento público e privado de longo prazo. A gente tem que fazer esse casamento. Tá? E se a gente falou muito disso também, né, gente? O que se espera da gente e o que se espera do Brasil, professor Jacques? Eu gostaria de colocar uma meta para a gente. Tá, como o Braulio falou, 2030. Parece longe, mas 2030 já chegou, gente, já está aqui. 2030, o que se espera do Brasil? Liderança, como teve no passado. A gente tem que recuperar essa liderança. Tá? De um país que é visto como um país de desmatamento para um país de restauração e reflorestamento, um país forte na agricultura, mas não pode ser mais a mesma agricultura, tem que ser uma agricultura de baixo carbono, e um país que faz muito para conservar a biodiversidade, mas tem que ser um país que vai construir uma bioeconomia, uma biotecnologia. Esses são os pontos que eu gostaria de deixar. Obrigado. Muito obrigada. Por favor, Braulio, suas considerações. Então, eu queria agradecer as apresentações dos estudos de caso, né? Muito interessante, com bastante diversidade e certamente com muitas lições aprendidas, né? Eu queria pegar o cacau para exemplificar alguns problemas. Cacau, e deixa eu dar um outro exemplo. Primeiro, deixa eu resgatar que a Amazônia, a maioria das pessoas não sabem, mas a Amazônia é o maior centro de domesticação de plantas nas Américas. O professor Charles Clemens, do INPA, tem liderado equipes de pesquisa sobre isso. São cerca de 140 espécies de plantas amazônicas que foram domesticadas. Isto é mais da metade de toda a domesticação de plantas nas Américas. Então, isso é um potencial, um valor imenso que a gente precisa saber utilizar melhor. Então, chocolate, muita gente associa ao México, mas o chocolate, o cacau, a origem é Amazônia, né? Então, as variedades crioulas, as outras espécies de parentes silvestres, como o cupuaçu, são todas da Amazônia. Então, o potencial para a produção de chocolate de alta qualidade e diversidade, né, com aromas diferentes, trabalhando com diferentes variedades crioulas e espécies nativas, isso é um potencial que só a Amazônia tem, né? Então, eu acho que é um potencial que a gente tem que saber utilizar melhor. Ao mesmo tempo, me preocupa as notícias, por exemplo, que a gente vê de produtores de cacau do interior da Amazônia, especialmente no Pará, reclamando a falta de assistência técnica. Então, as Emater, né, não tem cumprido o seu papel, quer dizer, existe uma carência muito grande de técnicos atuando ao nível dos municípios na Amazônia, né? Então, isso tem que ser corrigido. Outra coisa que foi destacado é a questão do valor dos produtos e dos serviços ambientais. Aí eu acho que tem um trabalho para a academia, né, para a gente estimar melhor qual é o valor desses serviços ambientais, né? Quanto que seria o correto, né, de se pagar por esses serviços ambientais. Então, isso exige mais pesquisa. Por outro lado, nós temos problemas de comercialização, né? E, frequentemente, dificuldades para conseguir colocar esses produtos de melhor qualidade no mercado, inclusive no mercado internacional, e alcançar melhores preços, né? Aí, eu acho que um caminho que deve ser explorado é a formação de... nós temos que organizar mais o setor produtivo, né? Então, um dos caminhos é cooperativismo. Então, eu acho que a gente deveria promover a criação de cooperativas de produtos da Amazônia, né? Para ter ganho de escala, inclusive para chegar melhor nos mercados e conseguir melhores preços, né? Um outro exemplo é a falta de infraestrutura. Por exemplo, nós temos bons exemplos na Amazônia, em Santarém, em Mamirauá e no Médio Juruá, de recuperação de populações de pirarucu nos lagos marginais, né, dos rios. Em 5 anos, você recupera a população de pirarucu. É fantástico. Só que esses produtores
não têm frigoríficos para conservar seus peixes, então são obrigados a vender a preço vil os seus peixes, né? Rapidamente, porque são produtos perecíveis. Então, a questão de melhoria de infraestrutura, por exemplo, de dotar essas regiões de frigoríficos para conservar melhor os produtos perecíveis, seria algo importante. Na questão, voltando ao cacau, eu participei em 2018, em São Paulo, de um dos congressos mundiais sobre a indústria de chocolate, né, de cacau. E uma das grandes preocupações da indústria é que está havendo falta de oferta de cacau, porque a principal região produtora de cacau hoje em dia no mundo são os países do oeste da África, né? Gana, Costa do Marfim, etc., que tem pequenas propriedades minúsculas. O tamanho médio de uma propriedade rural em Gana é meio hectare, né? Então, promover sustentabilidade nessas condições é quase impossível. E os pés de cacau que existem lá são antigos e está caindo a produção, e eles não têm muito como ampliar a oferta. Então, isso é uma oportunidade para a Amazônia, né, de realmente ampliar sua presença no mercado internacional de cacau, com produtos de qualidade com maior valor agregado. Mas isso exige, então, assistência técnica, infraestrutura e cooperativismo para organizar melhor o setor. Parabéns para todos pelas suas apresentações. Obrigado. E volto à questão que a Patrícia levantou. Quer dizer, no fundo, nós ainda estamos na Amazônia exibindo o pior cenário possível de tragédia dos bens comuns, né? Onde a Elinor Armstrong mostrou claramente que a gente precisa de soluções de governança para resolver esse problema, né? O Cláudio Ângelo publicou um livro e vários artigos documentando o absurdo da situação do faroeste que tomou conta da Amazônia. Quer dizer, lá o ilegal tomou conta. Então, vai ser um trabalho muito difícil, né, de reverter esse processo. Obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado, Braulio. Na verdade, muito obrigado a todos. Eu achei que foi uma discussão muito rica e o retorno, né, a parte conceitual, recomendações, eles nos trouxe assim, uma visão bastante clara de que a gente necessita fazer um outro seminário, porque tem muita coisa para se discutir, né? Olhando todas essas questões que vocês colocaram, dá para ficar aí mais 5 minutos falando delas. Eu não queria, eu queria terminar pontualmente, naturalmente eu vou passar para o senhor, professor Jacques. Só queria agradecer muito todos, acho que foram excelentes, acho que todas as apresentações, como a gente conseguiu unir, né, o conceito com os casos, agradecer muito a participação da audiência, porque ela foi tem bastante gente que no começo ficou meio tímido, mas depois o pessoal foi colocando, até o Stefano teve comprador do chocolate dele, né? Então, acho que foi bastante interessante. Agradecer a Ana Cláudia, suas observações foram super legais, com a sua visão prática, né, de como você está trabalhando lá na reserva. Então, eu só tenho mesmo a agradecer e realmente com a promessa de que, de repente, a gente vai ter que fazer outro seminário, né? Queria passar a palavra para o professor Jacques para a gente finalizar no tempo, né? Exato. Muito obrigado, Silvia. Eu vou tratar inicialmente da pergunta de Silene Marcondes sobre o setor privado. Depois eu quero recuperar um pouco o início dessa nossa jornada e convidar para o cafezinho depois de suspender a gravação. A tradição nossa no Bioeconomia é que, terminado o seminário, a gente suspende a gravação e fica naquele cafezinho do corredor, quando as pessoas conversam sobre a informalidade. Primeiro, a questão das empresas. O setor privado deve ser visto como algo heterogêneo. As multinacionais, que muitas vezes estão sujeitas à legislação da matriz,
Então, quando uma empresa multinacional pratica algo no país, ela é sujeita à legislação da matriz. E nós temos que trabalhar alavancando essa responsabilidade que tem a ver com a sociedade de origem onde essa matriz está instalada. Eu acho que esse é um elemento. A segunda parte do setor privado são as empresas de capital aberto, tipo, por exemplo, os associados do Instituto da Árvore, todo o setor de celulose e papel, que depende de capitais internacionais e depende do mercado internacional. Então, essas empresas devem revelar uma responsabilidade diferenciada. Não é por acaso que eles têm os relatórios anuais de ESG, que são diferenciados, o One Reporting, onde isso está muito presente. E elas dependem de capitais privados, que, como todos nós estamos acompanhando, existe todo um movimento que começou lá há muito tempo atrás, no International Bank of Settlement, que fica em Basel, onde anos atrás se determinou já esse quadro de referência, muito alimentado por 2015, em Paris, e que hoje até o Banco Central do Brasil deve se sujeitar como fundador do BIS. Depois temos as empresas de capital fechado. Essas são mais difíceis. E essas são aquelas que vão se tornar resistentes a essas mudanças, porque elas tendem a não ter que prestar contas. E depois, finalmente, temos os pequenos e médios. E, finalmente, as comunidades locais. Então, Sirene Marcondes, eu penso que a sua pergunta nos obriga a pensar exatamente na diversidade do que compõe o setor privado e trabalhar com aqueles que têm a disposição de ir na direção das discussões que tivemos hoje, em especial nas alocuções do Braulio Dias, quando ele apresentou as metas. Do ponto de vista de conclusão, é a importância de acompanhar o contexto externo, tanto o contexto internacional, como também o contexto regional da América do Sul, porque houve vários governos sendo mudados. Temos acordos tipo o TCA, temos o caso do Acordo de Letícia, nós temos instrumentos que podem nos ajudar coletivamente a migrar para uma outra etapa. Mas, conforme já foi por dito por os que me antecederam, há muito trabalho a ser realizado. Eu vejo que nos 3 documentos que são desses 2 dias, de ontem e de hoje, tanto na alocução do secretário-geral, como também no trabalho da PUC do Rio e, finalmente, na carta da Marina Silva, nós temos aqui referências que nos mostram os caminhos. A questão é pensar grande, começar de uma forma razoável e andar muito rápido. Com isso, Silvia, mais uma vez eu quero te agradecer essa provocação que você trouxe. Eu sugiro suspender agora a gravação